vai contando aí as formas diferentes como você poderia fazer essa introdução. Quer dizer, a estrutura é preservada, agora o conteúdo ali da estrutura é que vai mudando. Nessa contextualização que eu trouxe aqui um exemplo. A candidata lá do Enem, ela trouxe um confronto contrastando o passado com o presente. Você pode trazer outras formas, outros embasamentos, outros tipos de embasamentos para começar essa introdução. Esses embasamentos, óbvio, direcionado ao seu tópico frasal, que é o problema da redação, problema do tema. Então, quer dizer, eu poderia muito bem trazer uma ilustração aí, que é um exemplo mais alongado, poderia ali me estender mais um pouco, como o candidato Lucas Felp fez, acho que foi até nesse mesmo ano aí do Enem, se eu não me engano. Do livro 1984, ele usou quase toda a introdução para falar sobre isso, para depois no final linkar com o tema e com a sua tese. Quer dizer, se eu fizesse um exemplo um pouquinho mais alongado, eu traria ali uma ilustração. Beleza. Poderia trazer um testemunho autorizado na forma de uma citação ou de uma paráfrase. Trazer ali algum autor falando sobre a doença mental. Poderia trazer um fato que aconteceu. Eu poderia pegar um fato da vida real mesmo. Uma notícia que eu li, que uma pessoa com um distúrbio mental foi tratada mal, por exemplo, não foi bem recebida em um estabelecimento, sei lá, eu estou aqui inventando, né, claro. Tudo isso são evidências. Poderia trazer um dado estatístico para colocar ali. Você viu que eu vou trazendo outros tipos de embasamentos, eu vou mudando ali a roupagem, mas a estrutura continua a mesma. Tudo ali é uma contextualização do tema. Poderia fazer um confronto, como ela fez, a candidata do Enem, ela confrontou contrastando, eu poderia confrontar comparando uma situação semelhante. Poderia confrontar tempos históricos diferentes, poderia confrontar culturas diferentes. Uma cultura acontece assim, outra cultura acontece de outra forma, mas no Brasil, ou confrontar até o Brasil com outra cultura para já chegar no meu problema. Poderia trazer uma definição ali no começo, definir doença mental, definir estigma, que é um termo chave ali no tema. Poderia trazer uma definição em forma de divisão, se o tema assim permitisse, né? Se ele tivesse mais de uma parte, mais de um aspecto, por exemplo, poderia dividir esses em algumas partes. Olha, estigma se refere a isso, e a isso, e a isso. Um exemplo, né? Poderia trazer uma analogia, como eu já trouxe numa aula em que eu desenvolvi uma redação argumentativa. Eu trouxe uma analogia, eu fiz uma analogia entre a situação do Titanic, que tinha incompatível quantidade de botes salva-vidas para a quantidade da tripulação e dos passageiros, com o sistema de saúde atual, que não reserva leitos suficientes para o número de enfermos que a pandemia do Covid trouxe. Tá vendo? Vai contando aí as formas diferentes como você poderia fazer essa introdução. Quer dizer, a estrutura é preservada, agora o conteúdo ali da estrutura é que vai mudando. Eu poderia trazer ali uma refutação, por exemplo, eu poderia trazer o que alguém diz sobre distúrbio mental para contradizer no meu problema, para dizer, só que não é bem assim que acontece, tal. Poderia trazer uma causa e uma consequência, por exemplo. Quer dizer, tem inúmeras formas. Há inúmeras formas. Se eu fosse falar aqui de cada uma dessas formas, cada uma aqui dá uma aula, só cada uma dessas.